Problema 9 do capítulo 4. Um bloco cúbico de 10 cm de aresta e densidade 8 gramas por centímetro cúbico está suspenso do teto por uma mola de constante elástica 40 N por metro e comprimento relaxado de 0,5 metros, e mergulhado dentro de um fluido viscoso de densidade 1,25 gramas por centímetro cúbico. Na situação considerada, a resistência do fluido é proporcional à velocidade, com coeficiente de proporcionalidade ρ igual a 2 newtons vezes segundo por metro. Inicialmente em equilíbrio, o bloco é deslocado de 1 cm para baixo e solto a partir do repouso. Com origem no teto e eixo Z vertical orientado para baixo, conforme a figura P1, determine a coordenada Z da extremidade superior do bloco em função do tempo. Bom, como de costume, vamos escrever a segunda lei de Newton para o problema. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças que atuam? Bom, tem a força-peso, da gravidade, para baixo. Tem a força de resistência, que é contrária ao movimento. E tem a força elástica, exercida pela mola. E tudo isso vai ser a massa do bloco vezes a sua aceleração na direção Z, ou seja, a derivada de segunda de Z em relação ao tempo, simbolizada pelos dois pontinhos. Aqui o P é o peso, a força de resistência é menos ρ vezes Z ponto, e a força elástica é menos K, e aí que é importante, o K vezes o X, onde o X é o deslocamento da mola, é o quanto a mola foi esticada, ou seja, vai ser a posição Z menos L0. Quando a partícula estiver na posição igual ao comprimento relaxado da mola, não vai ter força, tá bom? E é o impulso do líquido, está com sinal negativo aqui porque ele é para cima, é contrário à orientação do eixo Z, que é para baixo. Então a gente pode escrever massa do bloco vezes a derivada segunda de Z em relação ao tempo, massa do bloco vezes a gravidade, menos ρz ponto, menos K, Z menos L0, menos a massa do líquido, porque o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, só que é vertical e para cima. Então é menos a massa do líquido vezes a gravidade. Reorganizando isso aqui, a gente vai ter Z dois pontos, mais ρ sobre a massa do bloco vezes Z ponto, mais K sobre a massa do bloco vezes Z menos L0. E isso é igual a 1 menos a massa do líquido sobre a massa do bloco, tudo isso vezes a gravidade. Note que se a massa de líquido deslocado fosse igual à massa do bloco, era como se não houvesse o peso, O empuxo iria compensar totalmente o peso. Bom, se a gente fizer isso, a gente pode determinar a posição de equilíbrio. Em que posição o objeto estaria em equilíbrio? Bom, se ele está em equilíbrio, ele não tem aceleração e ele não tem velocidade. Então a gente faz Z dois pontos igual a Z ponto igual a zero na equação 1. Se a gente fizer isso, a gente encontra que o Z de equilíbrio é igual a L0 mais a massa do bloco vezes G sobre K, 1 menos a massa do líquido vezes a massa do bloco. Eu só fiz Z dois pontos igual a zero, Z ponto igual a zero, e aí resolvi para o Z, certo? A gente encontra então o valor aqui, que é 2,15 metros para o Z de equilíbrio. Certo? Bom, só que é o seguinte, existe uma oscilação em torno desse Z de equilíbrio. E essa oscilação a gente sabe como é que é a cara dela, a gente sabe qual é a solução. Então a gente vai dizer que x, que é Z menos Z de equilíbrio, é a parte que oscila. Pegar x igual a Z menos Z de equilíbrio e jogar lá dentro da equação de movimento, a gente consegue encontrar uma equação de movimento para o x, certo? Mas note que o que vai acontecer é que esse x oscila como um oscilador amortecido, jogando dentro da equação, você vai ter a equação de movimento para o x dois pontos, mais gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, igual a zero, ou seja, em torno do equilíbrio, então o efeito tanto do peso quanto do empuxo é deslocar a posição de equilíbrio, certo? Mas o deslocamento em relação ao equilíbrio é simplesmente uma oscilação amortecida, tá? Aqui o ômega zero é raiz de K sobre M, onde o M é a densidade do bloco vezes o volume do bloco. Inserindo os números aí, a gente vai encontrar que esse ômega zero é raiz de 5 Hz.
E a gente pode também calcular o gama, que é ρ sobre a massa do bloco. Né? Isso vai dar 1 sobre 4 de segunda menos 1, que é menor do que 2 ômega zero, ou seja, nós temos o amortecimento subcrítico. E para o amortecimento subcrítico a gente já conhece a solução, né? Então x de t é elevado a menos gama sobre 2t vezes x0 cosseno de ômega t mais v0 sobre ômega mais gama x0 sobre 2 ômega, tudo isso vezes seno de ômega t. Mas aqui no caso, v0 igual a zero, tá? E o ômega é a raiz de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4, que vai dar mais ou menos 2,23 segunda menos 1. Jogando tudo dentro da equação, né, nós vamos encontrar o valor de x. Ora, mas ele não pediu para a gente calcular o valor do deslocamento em relação ao equilíbrio, ele pediu para a gente calcular z. Então a gente vai ter que usar que o z é o z de equilíbrio mais x de t. Né? O z de equilíbrio a gente já calculou o valor e assim a gente chega na expressão final. Z igual a z de equilíbrio, que é 2,15, mais 0,01 é elevado a menos 1 sobre 8, que é 0,125t, cosseno de 2,23t, mais 0,056, seno de 2,23t. É isso aí.